graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar um texto para que você possa ler 1 Reis, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 15. Mas eu vou ler somente aqui o versículo de número 5, que diz assim, a parte B do versículo: pede-me o que queres que eu te dê. Aí no versículo de número 9, vai dizer o seguinte: dá, pois, ao teu servo coração sábio para julgar a teu povo, para que prudentemente decida entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio, inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pediste eu te dou, tanto riqueza como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos, os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Queridos irmãos, Provérbios 1:7 vai dizer o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sobre isso que eu quero meditar um pouco, sobre esse grande tesouro, que é o tesouro da sabedoria. Muitos personagens da história da Bíblia viveram grandes experiências com Deus que marcaram as suas vidas, né? Isso nós conhecemos quando nós lemos a Bíblia Sagrada. Nós temos Enoque, né, que é conhecido como o homem que andou com Deus. Tinha tanta intimidade e temor a Deus que a Bíblia diz que chegou um momento que Enoque já não era, porque Deus o tomou para si. Nós temos aí Jacó, né, que lutou com o anjo de Deus e teve uma grande experiência com Deus que transformou a vida dele lá no Vale de Jaboque. Nós temos Elias, profeta de Deus, homem que vivia no anonimato, e Deus tira aquele homem de Tisbe, de um lugar onde ninguém conhecia, nem ouviu falar, e traz ele para fazer parte da história bíblica, um exemplo, né, de homem de fé, de homem que tinha grande intimidade com Deus e que sozinho enfrentou e venceu os profetas de Baal. Mas hoje eu quero meditar um pouco sobre Salomão. Salomão nasceu em Jerusalém, né? O seu nome significa pacífico, foi o terceiro rei de Israel, era filho de Davi com Batseba e casou com uma filha de Faraó. Filho de Davi, recebeu o privilégio de continuar ali no trono e Deus o escolheu para construir ali o templo em Jerusalém. Ele é identificado como mestre da sabedoria. Quando a gente fala de sabedoria, já vem aí na nossa mente, nosso coração, a pessoa de Salomão. Ele escreveu 3.000 provérbios, 1.005 cânticos e foi um homem de larga vivência com o Senhor. O seu sucesso, ou o sucesso do seu reinado, está exatamente nessa grande virtude que nós precisamos dela dia a dia, constantemente, que é a sabedoria. Então, o que é a sabedoria? Sabedoria é a capacidade de julgar corretamente e de agir prudentemente. Então, quando a gente fala de sabedoria, nós estamos falando exatamente de alguém que tem essa virtude, essa capacidade de fazer julgamentos corretos e de agir de uma forma prudente. É muito bom, né, irmãos? É muito importante quando a gente age corretamente, quando a gente consegue falar com sabedoria, quando a gente consegue fazer as colocações na hora certa, no momento certo, quando a gente consegue dizer o que a gente quer de uma forma que não venha a causar situações desagradáveis ou constrangimento na vida das pessoas ou causar desentendimento. Na vida, nós temos muitas escolhas e decisões que nós vamos ter que tomar. Nós precisamos muito dessa virtude.
para que a gente possa acertar nas escolhas, para que a gente possa tomar as decisões corretas, para que tudo aquilo que a gente venha a decidir ou a fazer que esteja de acordo com a palavra, com a vontade de Deus. Para que nós possamos ter esse crescimento, nós temos que nos equipar, nós temos que aprender a palavra e aprender também com os conselhos de Salomão, que estão revelados na palavra de Deus. Então só vamos crescer, só vamos conseguir estar bem se nós aprendermos com a sabedoria, né, que é o tesouro que nós precisamos encontrar. Nós vamos ver qual é o maior tesouro, quando é que a gente se torna realmente sábio na presença do Senhor. Então a sabedoria divina equipa o homem para cumprir todas as suas funções. E esta sabedoria é somente adquirida na pessoa de Deus. Ele é a fonte da sabedoria, louvado seja Deus. Versículo de número 5, ele vai dizer assim: pede-me o que queres que eu te dê. Ou seja, qualquer coisa que a gente pedir para ele, ele tem. Ele é a fonte da sabedoria e do conhecimento. Salomão, ele escuta aquela palavra que Deus fala para ele. Ele poderia pedir muita coisa, pedir a fama, pedir o dinheiro, mas ele pediu a Deus o quê? Ele pediu a Deus um coração sábio para julgar o povo, a capacidade para discernir entre o bem e o mal. E aquele pedido de Salomão agradou a Deus. Então Salomão descobriu que por trás da sabedoria havia um grande tesouro. Na mentalidade de Salomão, eu imagino que ele pensava assim: que adianta ter tantos bens e não ter sabedoria para administrar? Tanta riqueza, uma quantidade de pessoas inumeráveis, né, que ele teria que reinar, que ele teria que liderar. Mas ele foi tão inteligente, né, ele foi tão assim certo no seu pedido, que ele vai pedir a sabedoria. Então o caminho da sabedoria, Salomão recebeu do Senhor o coração sábio, inteligente, para governar Israel. Tiago, ele vai falar sobre isso em Tiago, capítulo 1, do versículo 5 até o versículo de número 8. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peça com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Tiago, ele vai dizer o seguinte: o caminho da sabedoria é você pedir com fé, saber o que realmente você deseja fazer com aquilo que Deus está dando. É uma decisão que o homem tem que tomar e não duvidar. Salomão, ele tinha tanta certeza naquilo que ele pedia, porque ele sabia a responsabilidade que ele tinha que enfrentar. Então, o Senhor tão somente exigiu que ele andasse na presença dele. O Senhor disse para ele assim: você não me pediu para derrotar os seus inimigos, você não me pediu longevidade, vida longa, não. Você me pediu sabedoria. Então eu vou te dar sabedoria e ainda vou te dar riqueza e eu vou te coroar de muitas bênçãos. Então olha como Deus é maravilhoso. A presença de Deus nas nossas vidas, através do Espírito Santo, esse relacionamento com Deus nos faz termos o que é a sabedoria de Deus. Mesmo porque o Espírito Santo, ele conhece tudo sobre Deus, ele é Deus. Ele revela, ele é que vai nos mostrar e nos guiar pelo caminho da justiça, pelo caminho da paz, pelo caminho da santidade, pelo caminho da sabedoria. Louvado seja Deus. Mas aí vamos ter que pedir como Salomão, procurar buscar a Deus e apresentar com sinceridade as nossas petições ao Senhor. A sabedoria na administração. Salomão, ele foi muito sábio, né? Você percebe que ele teve aí situações em que ele teve que tomar uma decisão, e uma delas foi aquela questão daquelas duas mães com aquela criança, né? Aquelas crianças, uma havia morrido, a outra estava viva, e ele soube
decidir naquele momento tão difícil. Primeiro, ele soube ouvir com atenção. O primeiro passo para a gente tomar uma decisão correta e administrar com sabedoria é quando nós aprendemos a ouvir. Salomão, ele escutou tudo com muita atenção e só depois deu a sua palavra sobre aquele problema. A sua atitude permitiu-lhe analisar a situação que estava sendo exposta. Então, saber ouvir é algo fundamental para resolver qualquer tipo de problema. Ouvir opiniões é fundamental na solução de problemas e realização de qualquer projeto, seja material ou espiritual. Às vezes nós erramos muito porque nós não sabemos ouvir. Às vezes a gente só quer falar, quer que as pessoas nos escutem, não é? E é interessante a gente ouvir mais do que a gente fala. Até mesmo porque quando a gente está ouvindo alguém, nós vamos ter a capacidade de caminhar dentro daquele assunto, né, e procurar uma melhor solução para aquela pessoa quando nós estamos ali atentos àquilo que nós estamos ouvindo. Ele escutou a história bem direitinho, ele ouviu, ele prestou atenção, ele já foi ali vendo qual era a melhor solução, e isso vai servir de ordem material ou espiritual nas nossas vidas. Então, saber despertar reações e analisar comportamentos. Versículo 24 e o versículo 25, olha o que diz, olha. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: divide em duas partes o menino vivo e dai a metade a uma e a metade a outra. Ou seja, ele se referia aqui àquela criança, porque uma das crianças havia morrido e a mãe pegou a criança viva da outra, né, e se apresentaram diante do rei. E a mãe que estava com aquela criança viva não era a mãe daquela criança, mas sim a outra, porque ela havia pegado o bebê daquela mãe. E Salomão, ele vai ouvir, ele vai despertar uma reação naquelas mães, e ele diz: me dá aí uma espada, eu vou partir a criança no meio, e eu entrego a banda para uma e a outra para outra, né? Então ele ouviu direitinho, apresentou essa resposta depois de uma análise. Se a gente fosse hoje fazer a colocação correta, Salomão estaria usando a psicologia aplicada, ou seja, ele ali tratou de uma forma e aplicou para despertar qual seria a decisão ou a reação daquelas mães. Como é interessante nós agirmos com sabedoria nas decisões das nossas vidas. Então, a morte de uma daquelas crianças não fora presenciada por ninguém. Então, ninguém estava ali para testemunhar, para dizer que qual era a mãe, né, que tinha agido corretamente, qual era que não tinha agido. Então, cada uma das mulheres persistia em sua firme declaração de que era a mãe legítima, a verdadeira, claro, e a falsa, porque queria naquele momento aquela criança. No entanto, Salomão encontrou a maneira sábia de aguçar o amor materno. E isso lhe trouxe o quê? A resposta certa, a solução para aquele caso. Todos nós precisamos, né, aprender a enxergar detalhes, a ver reações quase imperceptíveis em muitas situações, mas que falam muito, né, que podem decidir situações. Então, isso é fundamental no relacionamento entre marido e esposa, na educação dos filhos, na administração da igreja, né? Quantas situações nós não passamos na administração da igreja que a gente tem que tomar decisões e a gente muitas vezes erra por fazer colocações indevidas no momento incerto, não é? E quando a gente faz no momento certo é uma bênção. Mas quando nós aprendemos a agir com sabedoria, as coisas fluem de uma forma diferente, acontece de uma forma diferente. Isso pode ser na igreja, na empresa, muitas situações na vida. Então Deus dá ao servo dele a capacidade para agir sabiamente. Por isso que nós temos que aprender com a palavra, aprender com o conselho de Salomão, aprender com a atitude dele, aprender através do Espírito Santo a se deixar ser guiado por ele em certas situações, não tomar atitudes no calor do momento, da situação, mas a gente acalmar, esperar no Senhor, para que nós
possamos agir de uma forma sábia e correta em várias situações e o nome do Senhor venha a ser glorificado em nossas vidas. Então, o tesouro da sabedoria. Mateus 13, versículo 44 a 46. Olha o que diz a palavra. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo que tem e depois volta e compra o campo. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo que tem e compra a pérola. O reino de Deus é apresentado como sendo um tesouro de grande valor. E o que essa parábola ela tem a ver com a sabedoria? Porque aqui está dizendo que o tesouro da sabedoria é o Senhor Jesus Cristo. Paulo, em Colossenses 2, versículo de número 3, diz que em Jesus estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E quem encontra Jesus, encontra o tesouro da sabedoria. Louvado seja Deus. Por isso que a parábola que Jesus conta aqui vai falar sobre o tesouro escondido, né? Que o homem vai lá, compra aquela terra porque achou aquele tesouro para ter posse daquele tesouro. É como aquele outro também da pérola, né? Vem tudo que tem, compra para adquirir aquela pérola. Então esse é o tesouro da sabedoria. É a presença do Senhor Jesus na nossa vida. Então Jesus é a sabedoria de Deus. Lá em Hebreus 1:2 diz assim: pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, quando a pessoa encontra o Senhor Jesus, recebe Ele no coração e na vida, a pessoa passa a ter uma nova forma de olhar para a vida, de viver a vida. A pessoa se torna uma pessoa mais sábia, mais inteligente, né? Então, irmãos, como Deus é bom, como Deus cuida do homem, como Deus ele tem um desejo, interesse para que o homem viva uma vida abençoada aqui nessa terra. Não é difícil, não. É só buscar sabedoria em Deus, né? Peça, Tiago diz, peça a Ele. Ele não vai lançar no teu rosto, não. Ele vai te dar sabedoria e conhecimento para viver. Jesus é o tesouro encontrado, né? O homem na parábola contada por Jesus, ao encontrar a pérola, vendeu tudo quanto possuía para adquirir o campo onde o tesouro estava enterrado. Então, Jesus é esta pérola encontrada. Quando se encontra, quando se entrega a vida para Ele, você consegue receber essa virtude na sua vida. Amém? A gente sabe que tem muitas pessoas que têm muito conhecimento, né? Que são pessoas inteligentes, estudam, desenvolvem a capacidade intelectual, mas mesmo o homem com toda a inteligência e conhecimento secular, se ele não tiver a sabedoria de Deus na vida dele, que dali não vai valer muito para a alma, para a salvação da alma, para a cura da alma, para a libertação do espírito dele, né, para a renovação do corpo dele, porque a verdadeira sabedoria está no Senhor Jesus. Amém? Então o homem pode ter todo o conhecimento nessa terra, nessa vida, mas se ele não procurar o Senhor Jesus, ele não tem a verdadeira sabedoria. Nicodemos, ele era um homem da lei, ele era um homem culto, ele era um homem entendido. Percebo pela palavra que ele não teve a coragem, né? Teve uma certa vergonha de procurar Jesus durante o dia, talvez por não querer ser visto por ninguém ali, mas procurou Jesus e ele foi conversar com Jesus e ele foi expressar suas indagações porque ele admirava e ele via que ninguém podia fazer tais sinais como Jesus fez. Aquele homem, mesmo sendo sábio e inteligente, mas ele teve que buscar aquele que é dono de toda a sabedoria, e Nicodemos encontrou a verdadeira sabedoria na vida dele. Então a sabedoria é uma virtude de que precisamos em todas as circunstâncias das nossas vidas. Salomão é conhecido como um dos maiores sábios da antiguidade. Todos nós temos necessidade de sermos sábios. O caminho é a oração
e o estudo da palavra de Deus. Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, para o seu coração. Então, para finalizar, eu deixo para você mais uma vez o versículo de Provérbios 1, versículo de número 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você quiser adquirir sabedoria, tema a Deus. Reconheça a Jesus Cristo na sua vida como Senhor. Coloca Ele no centro da sua vida. Compreenda que Deus enviou Jesus, o seu Filho, para nos dar a direção certa, para abrir a porta da salvação para nós. Então Jesus é a porta aberta e aquele que entra por ela encontrará pastagem. Foi isso que Jesus disse, amém? E ele disse, eu estou todos os dias batendo na porta do teu coração. Aquele que abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele vai cear comigo. Então o Senhor está batendo na porta do nosso coração para nos dar a salvação, para nos dar a sabedoria, uma vida abençoada na presença do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fica com Deus. Paz.